Um vídeo para dor ciático e hernia de disco, Dr. Kelvin. Olha, esse vídeo é muito massa, viu? Acompanha aí, pessoal, muito bom. Bastante partilhando para vocês aí, meus alunos da hidroginástica. Muito bom, vocês podem fazer em casa, viu? Assiste o vídeo até o final aí no canal do Fitness Club. Abraço, seja até o final, deixa o like e compartilhe. Oi, eu sou o Dr. Kelvin Rui e nesse vídeo eu vou mostrar para você o melhor exercício absoluto, uma técnica de tratamento para o nervo ciático inflamado, para a hérnia de disco, sem necessidade de cirurgia, com exercícios que podem ser feitos em casa. E eu não estou exagerando não, diversos estudos científicos já mostraram essa técnica que eu vou ensinar nesse vídeo para você como uma das melhores no tratamento da hérnia de disco. Eu estou falando da abordagem de Mackenzie ou exercícios de Mackenzie. Esses exercícios têm como objetivo centralizar a dor daquela pessoa que tem um nervo ciático inflamado. Mas como assim centralizar a dor? Aquela dor da hérnia de disco do ciático inflamado, ela acaba irradiando lá por trás das pernas, panturrilha, muitas vezes até o dedinho do pé. E a centralização da dor, que é o objetivo dessa abordagem de Mackenzie, é fazer com que a dor centralize no único ponto, ou seja, que a dor pare de irradiar, centralize lá na coluna, para que aí sim, quando a dor for centralizada, a partir dessas mesmas abordagens, a pessoa consiga tratar essa dor, reduzindo aqueles sintomas então da hérnia de disco e do nervo ciático inflamado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você receber mais vídeos como esse aqui desse canal. Presta atenção aqui em mim que eu vou explicar esse exercício num passo a passo para que você entenda melhor e consiga executar assistindo esse vídeo. Então vamos lá. Passo número 1. Se a sua dor ciática for intensa, deite de barriga para baixo numa cama, maca ou colchonete sobre um ou dois travesseiros empilhados e permaneça nessa posição por 5 minutos. Passo número 2, se a sua dor não for intensa, você poderá pular o primeiro passo. Agora você simplesmente estende seu tronco ficando apoiado nos cotovelos e nesse momento é esperado que a dor irradiada nas panturrilhas e abaixo dos joelhos na parte de trás já comecem a diminuir. Passo número 3. Se a dor ciática piorar, você deve interromper esse exercício imediatamente. Mas se a dor não piorar, você poderá progredir colocando as mãos na altura dos ombros e esticar os cotovelos fazendo esse movimento que você está vendo no vídeo, mas sem tirar nem as pernas e nem os quadris, nem a bacia do solo. Fazendo 5 a 10 repetições diariamente, a partir da primeira semana o exercício começa a ficar mais fácil e os sintomas da dor ciática, dormência e formigamento poderão começar a diminuir nas pernas. E na medida que esse exercício for ficando mais e mais fácil, você pode levantar o tronco, subir o seu tronco ainda mais, lembrando de não tirar a bacia do solo, obviamente, e levantando o tronco ainda mais, você conseguirá uma evolução desse exercício com resultados ainda mais satisfatórios. Esse vídeo foi inspirado nos comentários que você está vendo na sua tela. Não se esqueça de deixar um comentário que eu leio todos eles e tem grande chance de eu responder o seu comentário em um vídeo futuro, assim como esses aqui que inspiraram o vídeo que você está assistindo. E o que será que você não deve fazer na hora de executar esse exercício? Nesse momento eu vou passar para você alguns dos maiores erros que as pessoas cometem na hora de fazer esse exercício para que você não cometa esse erro também. O que você não pode fazer é isso aqui, ó, como se fosse uma flexão de peito. Isso não serve. Ao contrário disso, ó, você deve formar um arco com as suas costas. Portanto, nesse exercício, sua coluna ela tem que curvar. A sua coluna ela não pode ficar reta. Ela precisa ter uma curvatura para mobilizar melhor a sua coluna, a medula que está passando lá dentro. Isso que vai aliviar a dor do nervo ciático inflamado. Mas por que será que esse exercício é tão bom para a hérnia de disco? Antes de te explicar por que esse exercício é ótimo para hérnia de disco, nervo ciático inflamado, eu tenho um recado rápido para você. Se você está cansado de dores articulares no seu corpo, artrite, artrose, fraqueza muscular e quer saber como resolver isso em casa com exercícios regenerativos, eu vou deixar um link para você na descrição para você conhecer o programa Regenere. Nesse programa você vai aprender uma técnica de exercícios regenerativos inspirados nos movimentos do Pilates, da Yoga, para tratar esses problemas
como dores nos ombros, joelhos, quadril e até mesmo na coluna, como no nervo ciático inflamado. Não deixe de conferir então esse protocolo de exercícios clicando no link da descrição do vídeo. Vamos lá, por que esse exercício, essa abordagem de Mackenzie é tão bom para quem tem hérnia de disco? O nosso disco intervertebral lá na nossa coluna é como se fosse um chiclete babalu como esse que você está vendo. Rígido por fora e por dentro tem aquela melequinha que você conhece. O disco é muito parecido com isso. O disco, na verdade, ele é formado 80% por líquido, então tem muita água dentro do disco. E o que acontece se a gente aperta o nosso disco na região da frente, se a gente pressiona? Bom, eu não consigo encostar no meu disco com os meus dedos, mas eu consigo pressioná-los através do movimento das minhas vértebras, por exemplo. Nós temos 23 discos na nossa coluna, cada um no meio das principais vértebras que nós temos. Portanto, se através do movimento de flexão de tronco, se eu flexiono o meu tronco repetidas vezes, não é uma vez fazendo isso que vai piorar tudo, que vai estragar meu disco, mas se eu faço isso repetidas vezes, olha o que acontece se eu aperto o meu chiclete babalu aqui na frente, ó. O conteúdo dele vai sair por trás, tá? É isso que acontece quando a gente tem a hérnia de disco. Veja que é feita uma pressão na parte da frente do disco, essa hérnia extravasa para trás e ela começa a comprimir um nervo. Quando essa hérnia comprime o nervo, essa compressão, ela gera uma inflamação, e aí vem todos aqueles sintomas de dor irradiada, formigamento para as pernas. E esse exercício que eu acabei de te ensinar, ele faz justamente o oposto. Ao invés de pressionar o disco na parte da frente, ele faz essa pressão, mas é uma pressão saudável, uma pressão suave na parte de trás, tentando fazer com que essa hérnia de disco desloque agora para frente, desloque para o meio do disco, para que ela fique no seu lugar de origem. E é por isso que uma hérnia de disco ela pode ser tratada, e ela é tratada na maioria das vezes com muito sucesso, sem cirurgia, como esse estudo mostra que a hérnia de disco ela volta para o seu lugar de origem sem cirurgia, apenas com exercícios adequados. E a hérnia de disco é um caso onde a grande maioria das cirurgias que são feitas poderiam ser evitadas, e muitas dessas cirurgias acabam evoluindo para um problema ainda pior, um problema que poderia nem ter acontecido se a pessoa simplesmente fosse fazer os exercícios ao invés de uma cirurgia. Mas como esse vídeo não substitui uma consulta, eu recomendo que você procure um especialista de sua confiança. Se aquele primeiro que você procurou, ele quer fazer uma cirurgia em você, peça outras opiniões de profissionais mais conservadores. Outra coisa, lembra que eu falei para você que o disco que está dentro da nossa coluna, 80% de todo o conteúdo desse disco é líquido? Então o que você precisa fazer para evitar aquele disco desidratado, aquele disco ressecado, aquele disco em processo de formação de hérnia? Você precisa também, considerando essa informação que o disco é 80% líquido, tomar bastante água. 500 ml de água por dia, 1 litro por dia, aí não adianta reclamar que teu disco está ressecado, que teu disco está com hérnia, que você está com dor na lombar. Você precisa tomar bastante água, no mínimo 2 litros, se puder 3, melhor ainda. E além desse exercício do vídeo, fazer atividade física, porque quando você faz essas atividades físicas prescritas por um profissional, por um fisioterapeuta, você aumenta a circulação sanguínea e, embora o disco não seja vascularizado, não passe sangue dentro do disco, passam algumas veias e artérias em volta do disco. E o líquido que está correndo dentro desses vasos sanguíneos em volta do disco, ele acaba sendo também transferido uma parte disso para o disco. E se você toma água e faz atividade física, aumentando a sua circulação sanguínea, inclusive em volta do disco, isso é ótimo para que você tenha um disco mais hidratado. Por fim, uma das principais causas da hérnia de disco é a fraqueza da musculatura abdominal, a fraqueza da musculatura que está em volta da nossa coluna. Então, fortalecer a coluna é uma ótima alternativa tanto para prevenir uma hérnia de disco, quanto para tratar aquela hérnia de disco já existente.